Apoio Cultural. Até onde você pode ir, até onde você deseja alcançar, seja qual for o destino. Estar em primeiro é o maior desafio. E quando o assunto é educação superior, a Unifor é a primeira. Em professores, na tecnologia, no campus, nos esportes, na arte e no mercado. Pois já que você é o único, seu destino é ser primeiro. Faça da Unifor seu pódio. Unifor, sempre a primeira. Viver Mais no ar, e hoje a alegria de tomar aqui um café com mãe e filha, Brenda Larissa, Tereza Cristina, um brinde à vida. Sejam muito bem-vindas ao Viver Mais. Prazer nosso, grande alegria estar aqui com você. Bom, e você deve estar se questionando o que a professora Tereza Cristina e a Brenda Larissa estão fazendo no Viver Mais. Elas têm uma cumplicidade de mãe e filha que nós vamos aprender muito. Tereza é professora, né? Isso. E a Brenda Larissa, estudante de medicina, mas é atípica que chama, Tereza? A Brenda tem autismo. Pode falar alto, Brenda, né? Foi diagnosticada com autismo. Isso. Que hoje é um tema que está muito em evidência, né, professora Tereza? Quando Sim. você percebeu que a Brenda tinha autismo, TEA? Pronto. Nessa caminhada toda, a gente não conseguiu descobrir o autismo da Larissa enquanto criança, apesar de que a gente sempre notou a diferença. Que diferenças você percebia? Pronto. As diferenças eram bem, vamos dizer assim, pontuais. A Larissa, ela não se sentia bem no meio de multidões. Então, era muito comum nós irmos à igreja e eu não conseguia ficar até o final, né, de um culto. E ela estava sempre ali puxando a minha roupa. Mamãe, vamos embora. E eu ia, né? E as pessoas estranhavam, ninguém sabia. Na época, a questão do autismo era muito fechada. Então, só se diagnosticava o autismo quando a criança realmente tinha um nível bem severo. E escola, ela sempre foi aquela aluna que não dava trabalho, uma menina muito inteligente. A Larissa, ela foi muito precoce, ela andou com 8 meses. Uau, Brenda, E Brenda começou Larissa. a falar muito cedo, leu muito cedo. Então, você achava, né, professora, que era normal, assim, não era uma criança atípica, né? Então, no meio das outras crianças, né, ela se destacava um pouco. E isso fazia com que as pessoas a vissem como aquela criança super inteligente. Embora no meio familiar, a gente ouvia os comentários. A Larissa é estranha. A Larissa, ela é muito... Ela tem umas coisas assim que é bem diferente. Né? Usava muito esse termos. termo esquisito, né? E eu sempre fui aquela mãe muito protetora, né? Protetora porque eu via até onde a minha filha precisava do meu apoio. Então eu pensava, não, qualquer pessoa pode me criticar, pode me julgar, eu não vou que mãe é a levar. última a enxergar, admitir, né? Mas assim, diziam assim para mim, você protege demais. Mas eu via que era uma necessidade, eu não sabia o que ela tinha, né? E eu levava ela no psicólogo, a psicóloga falava, essa menina não tem nada, a menina é inteligentíssima. E aí fazia aqueles testes de QI, a menina dava acima da média, e na escola a menina era assim, nota 10 em tudo. Primeira filha, a Brenda Larissa? Segunda filha. Com o primeiro filho não apresentou nenhum desses a minha primeira sintomas filha, ou comportamentos, né? Melhor não. dizer. A Larissa também tinha muito hiperfoco, né? Por exemplo, um exemplo bem que todo mundo percebeu, né? Quando ela estava chegando aos 6 anos, ela começou com a questão do cabelo. E ela colocou na cabeça que queria mudar a cor do cabelo, que queria pintar o cabelo aninhos. Com 6 anos, né? E sabe como é, mãe? Às vezes você, para o filho parar de ficar ali perturbando, você fala assim, eu vou fazer depois. E um dia eu caí, né, nessa de dizer, quando você fizer 6 anos, eu deixo. E nós tínhamos uma vizinha que era cabeleireira e gostava muito dela, frequentava a minha casa.
E aí um dia a Larissa acorda, né? E ela nunca me deu trabalho para se arrumar, que ela sempre foi vaidosa e cuidadosa, linda. muito cuidadosa e se arrumou toda. Aí falou pro pai, vou lá na casa da Branca, que era o nome dessa moça, chamava de Branca. Com 6 Chegou lá, ela disse, a minha mãe disse que quando eu fizer 6 anos, eu podia pintar meu cabelo, então eu já pinto. E a menina Pintou foi que cor, lá, Brenda? fez umas mechas De loiras, loiro. porque essa é a cor natural, né, do cabelo dela. Sim. E ela queria bem claro. E fez, e foi aquele auê na família, e todo mundo, né? E ela dizia, mas a senhora falou que quando eu fizer 6 anos... Aí eu percebi que sempre que eu prometesse uma coisa, eu ia Tinha ter que que cumprir. cumprir. E aí eu comecei a ficar mais Não contente. dava para enganar a Brenda Larissa, Não, né? com a Brenda é o preto no branco até hoje. E quando... Agora deixa eu ouvir a voz da Brenda, né? Mãe, você numa entrevista já disse que a professora Tereza Cristina fala demais e a Brenda fala de menos, né? Brenda, então você recebeu o diagnóstico de TEA, de autismo, já adulta, com mais de 20 anos, foi? Foi. Eu recebi o diagnóstico em 2019, já faz um tempinho também. E foi muito engraçada essa questão do diagnóstico, porque a minha sobrinha recebeu o diagnóstico antes de mim, né? E a minha sobrinha, como diz a minha mãe e todas as pessoas que convivem com a gente, ela é exatamente igual a mim, desde sempre, em todos os comportamentos. Ela recebeu o diagnóstico com 4 anos. Ela tem a sua idade? Ela tem agora 9 anos, a Melissa. 9. Ela recebeu o diagnóstico aos 4 anos. Eu recebi o diagnóstico agora, depois de adulta. E assim, com o que se sabe hoje sobre autismo, muito provavelmente, se eu fosse criança, esse diagnóstico tardio não teria acontecido. Teria sido feito exatamente como com a Mel. Uhum. E por a Mel ter recebido o diagnóstico mais cedo, as questões sensoriais dela são muito mais contornáveis, porque ela começou a terapia mais cedo, e aí os impactos acabam sendo um pouco menores, sabe? Questões sensoriais, o que você quer dizer com isso, Com a Brenda questão Larissa? de sensibilidade ao som. Você à luz, enfrentou com isso texturas. durante até o diagnóstico. Essas questões sensoriais, assim, de hipersensibilidade, de ter muita sensibilidade com o som, com algumas texturas de tecidos, com alguns sabores, com textura de alimentos, isso é uma coisa que eu tenho até hoje, só que existe um tipo de terapia que você pode trabalhar isso, que chama terapia de integração sensorial. Os resultados da integração sensorial, eles vão ser melhores se você começa a terapia na infância. Obviamente que a gente aproveita a plasticidade cerebral, né? Tem plasticidade neuronal muito maior na infância, e aí você tem uma desensibilização muito mais eficaz, muito mais eficiente. Uhum. E aí eu vejo a Melissa, por exemplo, tendo muito menos dificuldades hoje em dia do que ela tinha antes, porque ela conseguiu começar a intervenção cedo. Você tem muitas dificuldades? Muitas dificuldades sensoriais. Aliás, estar aqui hoje é uma superação, né, Brenda? Difícil. Tenho que assumir que eu estou bem ansiosa, fiquei muito ansiosa para vir também. Em relação às questões de hoje, eu ainda tenho muita questão com som, com alimentação, com textura de comida, com cheiro. E eu trabalho muito isso na terapia também, porque assim, eu sou uma pessoa adulta e eu tenho total noção de que eu preciso tá com comer... 29. 29, parece que tem 15, né? Obrigada. Tenho total noção, né, de que eu preciso melhorar a minha alimentação para eu ter saúde, mas é muito difícil. E assim, quando a gente pensa nessas questões sensoriais, né, que você pensa numa criança, por exemplo, e às vezes com uma deficiência intelectual comórbida, se você não tem acesso a uma terapia, como é que essa pessoa vai ficar? Como é que fica a nutrição dessa pessoa? Porque não é só por uma questão estética, mas por uma questão de saúde mesmo. Sim. A seletividade alimentar, ela traz muitos impactos para a sua saúde, ela traz muitas carências de vitamina, porque você tem muita dificuldade de provar os alimentos novos. E acaba trazendo uma certa rigidez comportamental que dificulta que você socialize com as pessoas, que você frequente ambientes novos, experimente coisas novas. Isso é uma característica, professora Tereza e Brenda, do autismo? A Brenda é nível 1, né? Tem o nível 2 e o nível 3, mas essa sensibilidade excessiva é uma característica de quem tem o autismo, né? Sim, é uma característica que está presente na maioria dos autistas, certo? Sim. Eles têm uma rigidez também com a questão alimentar. Se eles puderem todos os dias, eles vão, durante anos, se alimentar com a mesma comida, certo? Então, por exemplo, eu conheço casos de autista que só almoça e janta.
arroz de leite e carne de sol há mais de 25 anos. A senhora conhece? Eu conheço. Uhum. Né? Mas se fizer esse acompanhamento, esse tratamento, aí expande para outras coisas. A Brenda hoje Isso. consegue se alimentar. Eu tenho uma gama de alimentos que eu consigo comer um pouco maior, mas é bem difícil, assim, foi um processo para aumentar essa quantidade de comida que eu consigo comer, um processo bem trabalhoso. E nem sempre dá certo, né? Tem Sim. vezes que eu tô mais sensível, mais estressada, mais cansada, e aí infelizmente não vai, mas a gente tenta. Professora Tereza, quando a Brenda foi diagnosticada com autismo já na fase adulta, com 20 anos, né, no caso? 2019, Foi, né? 20 anos. Adulta já. Tinha 20 anos. O que a senhora sentiu? Bom, eu senti, primeiro momento assim, foi um impacto, eu me senti culpada, né? Porque a mãe tem sentimento de culpa por não ter percebido que era autismo. Por outro lado, nas minhas conversas com ela, né, e com a médica dela, eu entendi que não era uma culpa minha, porque eu sempre tive muito cuidado com a saúde dos meus filhos, eu sempre fui muito dedicada. E eu levava ao pediatra, eu levava ao psicólogo e levava até mesmo ao psiquiatra, e ninguém diagnosticava que era autismo. Aí depois que, nesse primeiro instante, nesse primeiro momento, né, eu fiquei aliviada, porque eu vi o alívio nos olhos da minha filha. Porque nós passamos tantos anos procurando uma resposta e, felizmente, essa resposta chegou. E nós aprendemos, né, com toda essa vivência, com as minhas netas, que também são autistas, meu genro, que isso não é o fim, que isso não vai determinar quem eles são. O tratamento tem que ser diferenciado, porque não tem? Tem. Professora? Nós temos que ter esse tratamento, esses cuidados, né? Por exemplo, na minha casa, para não deixar a Larissa estressada, eu não escuto música alta, certo? Então, assim, às vezes eu estou no celular, ela fala assim, mamãe, baixa um pouquinho. Aí eu falo, mas está baixo. Mãe, baixa mais um pouquinho. E aí eu digo, pois está certo. Porque a gente tem que respeitar. Porque para eles... Não é frescura, não é né? frescura. Como dizem. É doloroso. Mas você falou em algo muito interessante, que a mãe, quando recebe um diagnóstico desse, acha que é uma condenação, que o filho vai ser inútil, vai ser julgado. Mas a Brenda Larissa é estudante de medicina e nós vamos saber como foi essa virada no próximo bloco. Vamos tomar o chá, o café. Apoio Cultural. Até onde você pode ir, até onde você deseja alcançar, seja qual for o destino. Estar em primeiro é o maior desafio. E quando o assunto é educação superior, a Unifor é a primeira. Tem professores na tecnologia, no campus, nos esportes, na arte e no mercado. Pois já que você é o único, seu destino é ser primeiro. Faça da Unifor seu pódio. Unifor, sempre a primeira. Até onde você pode ir, até onde você deseja alcançar, seja qual for o destino. Estar em primeiro é o maior desafio. E quando o assunto é educação superior, a Unifor é a primeira. Tem professores na tecnologia, no campus, nos esportes, na arte e no mercado. Pois já que você é o único, seu destino é ser primeiro. Faça da Unifor seu pódio. Unifor, sempre a primeira. Retomando aqui o Viver Mais com a professora Tereza Cristina, mãe da Brenda Larissa. Essa moça linda. Brenda, você é muito bonita. Você sabe disso? Sabe disso? Mais ou menos. Mais ou menos. Bom, e eu disse que a questão de ser diagnosticada com autismo não é uma condenação, a pessoa não vai viver inválido, né? Isso. A Brenda hoje é estudante de medicina, 6º semestre, né, Brenda? Isso. Mas antes, até chegar à medicina,
essa danadinha passou por outros cursos. Como foi, Brenda? O primeiro Só curso- antes de você Desculpa. responder, quando você foi diagnosticada, que você sabia que tinha autismo, isso te deu mais segurança para seguir sua vida? O que que mudou? Olha, o diagnóstico foi uma virada de chave na minha vida, assim, incrível. Me deu uma segurança maior, sabe, em mim mesma e me fez entender que o problema não era falta de esforço. Eu tive um problema de depressão muito grave na adolescência por causa disso, porque eu sentia que eu não me esforçava como as outras pessoas para se integrar na sociedade. E eu achava que o problema era que eu realmente não me esforçava, então eu ficava com aquela sensação de culpa constante. Todo mundo consegue, menos eu, porque eu não me esforço. Eu não sabia o que estava faltando, o que eu não estava fazendo, sabe? Isso criou uma sensação de frustração muito intensa em mim, porque eu não conseguia entender o que estava errado. Quando eu recebi o diagnóstico, esse peso de que a culpa era só minha, porque eu não estava me esforçando, ele foi embora. E eu me senti livre para ser eu pela primeira vez. Eu consegui olhar no espelho e dizer: a culpa não é minha. Não é porque eu não estou fazendo certo. É só porque o meu cérebro funciona de uma forma diferente e tá tudo bem. Foi assim um peso que eu tirei das minhas costas. Inclusive até pra mamãe no começo ela ficou um pouco abalada, mas quando ela percebeu que pra mim foi um peso que saiu das Foi minhas costas, foi libertador. libertador. Ela ficou mais tranquila, sabe? E isso é uma sensação comum à maioria das pessoas adultas que recebem diagnóstico tardio. Você sente que você tira um peso de cima de você, porque você começa a entender suas dificuldades. E o primeiro passo para a gente conseguir superar uma dificuldade, superar o impacto de uma deficiência, é você saber o que é. A gente precisa conhecer a limitação para conseguir superar ela, né? E você superou, E menina? graças a Deus, depois do diagnóstico, eu comecei a fazer as intervenções voltadas nisso, terapia de treino social, para aprender a conversar melhor, aprender a entender minhas emoções, porque eu tenho um pouco de alexitimia, que é uma condição muito comum no autismo, O que é? que ela faz com que você tenha dificuldade de compreender emoções, não só suas, como as dos outros. Então eu sempre tive muita dificuldade de entender quando eu estava triste, quando eu estava cansada, quando eu estava com fome, quando eu estava com sono, para mim era tudo tristeza. Então se eu estivesse cansada, eu achava que eu estava super deprimida. Se eu estivesse com sono, eu achava que eu estava super deprimida. E na terapia eu comecei a aprender um pouco melhor esses conceitos. Eu ainda tenho dificuldade, obviamente, mas melhorou bastante. Aí passou em quantas faculdades, Brenda Eu Larissa? passei em administração na primeira vez, né? Aí eu fiz 3 anos de administração, não conseguia me encontrar no curso. Acho que por causa do pensamento rígido, né? Eu não conseguia me ver fazendo aquilo que as outras pessoas faziam. Porque eu achava que o mercado tinha uma visão muito focada no lucro, eu me sentia um pouco mal com aquilo, entende? Assim, eu entendo, né, que cada pessoa tem sua área, pra mim não dava certo. Aí eu saí do curso com o apoio da minha mãe, todo mundo criticou a gente na época, tem que Nossa, o terminar. futuro, né? Como assim, tu abandona Terminando. faltando um ano pra terminar, Tem meu problema. Deus. Aí minha mãe disse: não tem problema, você quer ir fazer cursinho? Pode ir. Aí eu ainda fui fazer um curso de fotografia, passei 2 anos fotografando parto e criança. E foi, assim, um dos momentos que eu até encontrei parte da medicina, né? Que eu achei até que eu ia querer ser obstetra depois, mas Não. acabou que não. Você Eu fez fui odontologia descobrindo, também. fiz, sim. Eu descobri no parto esse amor por crianças e por famílias, que eu comecei a ver como capturar a olhares e momentos de uma forma muito particular. Acho que parte das questões do autismo até ajudam, porque quando você vai fotografar um parto, você tem que ser invisível. E é muito fácil ser invisível quando você não gosta que as pessoas percebam que você tá ali, né? Ai, é fácil ser invisível. É fácil você ficar quietinho assim, sem interferir muito, sem falar nada. E nisso foi até melhorando a minha autoestima, porque eu comecei a perceber que existiam coisas que eu conseguia fazer bem. Nas artes, eu me encontrei bastante nessa questão de arte, pintura, fotografia. Eu comecei a entender melhor minhas emoções, a me expressar melhor. E aí eu fui fazer odonto, eu passei 1 ano fazendo odonto em Natal. E na odonto, eu já tinha tido diagnóstico, né? Mas dentro da odonto eu tive uma professora que eu tinha começado uma iniciação com ela. E eu queria fazer muita pesquisa sobre TEA e tudo, mas eu queria fazer sobre o atendimento só com TEA. Ela falou: Brenda, eu acho que a odonto é muito fechada para você devia tentar medicina. Tem mais a ver com o que você gosta, com esse foco novo que está surgindo na sua vida. Você vai conseguir expandir a sua área de interesse e o seu trabalho para isso. Aí eu pensei, por que não, né? Aí eu tentei, deu certo, eu entrei aqui na Unicristos e na UERN, que é a de Mossoró, na Estadual de Mossoró,
Mas eu acabei escolhendo ficar aqui porque eu Ficar sofri perto de muito. mamãe, né? Eu sofri muito morando sozinha em Natal. Não foi uma experiência fácil. Uhum. Foi um ano que eu só comia comida esquentada no micro-ondas. Porque eu Uhum. tinha medo de cozinhar e esquecer o fogão ligado. Porque isso aconteceu uma vez. E hoje você faz o 6º semestre. Hoje eu tô no 6º semestre da faculdade de Professora medicina. Tereza Graças a Cristina, Deus. vendo aí o crescimento da menina que diziam que era birrenta, que era esquisita, e qual é o sentimento dessa mãe? Bom, Eu hoje vejo que você se emociona, eu também já estou aqui emocionada. Assim, eu tenho uma ligação muito forte com a Larissa, né? Muito forte mesmo. É a minha filha do meio, que às vezes as pessoas falam, ah, o filho do meio é esquecido. Não é. A gente ama todos mesmo, mas pela questão dela ter precisado mais do meu apoio, ela sempre foi muito ligada. Então, assim, ela sempre confiou muito em mim. Ela sempre foi aquela filha que, quando queria falar alguma coisa, ela falava. Eu dei esse espaço para os meus filhos. Então, meus filhos, eles fizessem uma coisa assim, não, né? Eles diziam, fiz, mãe, eu fiz assim. E ela sempre confiou. Ela chegava e dizia, eu fiz isso, hoje eu assim, hoje eu não estou bem. E para mim, assim, a gente tem essa ligação. Ela me apoia muito, certo? Ela me Acabou apoia que a demais. Brenda Larissa Me que ajudou. lhe Me deu o fortaleceu. alicerce, lhe Me fortaleceu para fortaleceu. vivenciar esse Isso. diagnóstico de TEA, E né? entender, né, que tem que ter aceitação. Então, é uma dificuldade de muitos pais. Como professora, eu vivenciei muito a gente chamar os pais para conversar na coordenação e eles entrarem em choque. Resistem, né? E ficar magoado até com a escola e dizer que vai tirar o filho da escola. Ah, porque estão rotulando. Não, não é isso. É quando a criança precisa, os pais precisam investigar. E para nós, no meu caso da Larissa, tem sido assim, como ela falou, libertador. A minha filha pode ser quem ela é, do jeito que ela é, entendeu? E não tem problema nenhum. Então, hoje ela diz, mãe, eu não vou me esforçar para ser quem eu não sou. Eu tenho que ser quem eu sou. As pessoas ou me aceitam ou não. E Como tá qualquer tudo bem. pessoa. E tá Mas tudo bem. há 29 anos, que é hoje a idade da Brenda Larissa, não se falava tanto em Não. autismo como hoje. A gente traz uma pessoa que é diagnosticada, o depoimento de uma mãe, tem leis, se fala Sim. muito. A senhora acredita, professora Tereza Cristina, que falar tanto desse tema, desse assunto, ameniza a mãe receber um diagnóstico? Quem tem, que é diagnosticado, vai ter uma vida digna, sem preconceito, sem muitas limitações? Isso ajuda o que nós estamos fazendo aqui? Bem, eu acredito, né, e a Larissa está nessa causa de divulgar, de levar ao conhecimento das pessoas, e eu faço também muita questão aonde eu chego, é na igreja, na escola, é entre amigos, é na vizinhança, de falar sobre esse assunto. Então, enquanto a gente deixar isso guardado, Escondido, falar para escondido, ninguém. esse é que é o tabu, né? Então, assim, Todos sofrem, né? todos sofrem, os pais sofrem. Quando a gente conta o testemunho, a história da Larissa, eu faço parte de alguns grupos de mães e elas se sentem assim, estimuladas. Então, nasce aquela esperança. Nossa, é verdade, sua filha? Eu digo, sim, minha filha é autista. Assim, gente, é possível, eles precisam de apoio, precisam. Nós precisamos lutar por direitos e precisamos fazer com que esses direitos realmente sejam cumpridos. Nós temos que cobrar das autoridades do Estado, da escola, das instituições, que se faça cumprir, certo? E tem que levar, porque enquanto tem pessoas que já desistiram de lutar, mães de autistas também, elas precisam de apoio. A gente tem que fazer essa corrente entre mães, né? A sociedade tem que também, a família, a gente precisa de rede de apoio. Eu não tive rede de apoio, mas hoje... Teve ela. Eu falo enquanto as outras pessoas, eu família, estou querendo dar uma relaxada aqui, né? Porque a Brenda Larissa acabou sendo essa rede de apoio.
Então, Brenda, Larissa, eu ouvi dizer que você vai escrever um livro também. A médica vai ter um livro contando essa sua Estamos trajetória? pensando nisso, né? Em escrever um livro contando como foi toda essa trajetória até o diagnóstico, como foi crescer assim, sem saber que era autista. Eu acho que tem uma diferença entre mim. Muitas pessoas que tiveram diagnóstico tardio é que eu não tive a terapia formal, mas eu tive a terapeuta mãe. Porque a minha mãe, ela fez muitas intervenções que são terapêuticas, que hoje em dia, estudando, eu vejo que são intervenções para autismo, sem saber que era. Porque ela via que era diferente e ela tentava estimular do jeito que ela sabia, sabe? Eu acho que, assim, de certa forma, isso me ajudou a ter um pouco menos de prejuízo, mesmo não tendo recebido o diagnóstico quando eu era criança. Obviamente que é importante falar sobre isso, porque quanto mais cedo a gente identifica os sinais, quanto mais cedo a gente começar as intervenções terapêuticas, menos essa pessoa vai sofrer, mais qualidade de vida você tem. E falar sobre autismo, falar sobre aceitação, não é só falar sobre independência, não é só falar sobre produtividade, é falar sobre qualidade de vida, porque independente do seu nível de suporte, independente da capacidade cognitiva que você tem, você precisa ter qualidade de vida garantida. Se você tem uma deficiência, se você tem uma dificuldade, as pessoas precisam entender o que é para conseguir lhe acolher. O que eu puder fazer para que menos pessoas passem pelo que eu passei, pelo sofrimento de crescer sem saber o porquê eu era diferente, sem ter o apoio que eu precisava, formalmente falando, é algo que eu acredito que é uma missão, tentar evitar que outras pessoas passem por um sofrimento assim. Que lindo, Brenda. Que Deus ouça as suas palavras e te abençoe. Eu vou só fazer uma última pergunta. A Brenda, né, hoje é estudante de medicina, diagnosticada com TEA nível 1. Você tem namorado, Brenda? Você é tão Tenho. linda. Namora? Sim, já tem 3 anos. 3 anos? Mas antes da gente começar a namorar, nós fomos amigos por muito tempo. Ai, que legal. Nós somos amigos por 3 anos, aí depois a gente começou a namorar. Mas ele não... Ele tem TEA, Não, não tem. E tá Não tudo que eu bem. saiba, né? Tá Não tudo precisa- bem, ele é muito compreensivo, assim. Nisso, eu acredito que muitas mães têm esse medo, né? De que a pessoa vai ter um relacionamento, será que vai encontrar alguém que ame? E assim, a gente encontra. Existem pessoas que estão dispostas a ver as nossas qualidades e ver aquilo que a gente pode fazer, e nos admirar e aceitar nossas limitações. Ah, que pena que acabou. Você tá nas redes sociais, né? Toda, sim. Qual é o seu Insta? Brenda Larissa R. E a mãe, tá? Professora? Eu estou também. Qual é o seu? Tereza Cristina. Pronto, vai ficar tudo anotadinho aqui. Eu também estou no Instagram, Ian Gomes Jornalista. Eu tenho um canal no YouTube, Viver Mais com Ian Gomes. Se inscreva, Brenda, porque terminou nossa entrevista. Você vai lá no canal e assista essa entrevista inspiradora. Olha, realmente quero agradecer muito a disponibilidade, mãe Tereza, todas as letras, e a você, Brenda. Muito obrigada. Muito obrigada pelo convite. Viver Mais de hoje termina aqui. Até o nosso próximo encontro. Um brinde à vida com aceitação, O amor. com muito amor. Viver Mais de hoje fica aqui. Até o nosso próximo encontro. Combinado? Apoio Cultural. Até onde você pode ir, até onde você deseja alcançar, seja qual for o destino. Estar em primeiro é o maior desafio. E quando o assunto é educação superior, a Unifor é a primeira. Em professores, na tecnologia, no campus, nos esportes, na arte e no mercado. Pois já que você é o único, seu destino é ser primeiro. Faça da Unifor seu pódio. Unifor, sempre a primeira.